Oi pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e eu volto aqui para dar novas dicas de língua portuguesa. E hoje o nosso assunto é produção textual, resumindo, redação. Muitos me perguntam qual é a linguagem que deve ser usada numa produção textual. Antes de escolher a linguagem que deve ser usada, é necessário considerar algumas coisas. Primeiro, a maioria dos textos produzidos devem seguir sim a norma padrão da língua portuguesa. Por isso que é necessário, por isso que se chama norma padrão, porque é o que aprendemos na escola e é a norma que a maioria das pessoas terão contato, que a maioria das pessoas saberá compreender. Então, é necessário primeiro ter contato sim com a norma padrão, ou seja, estudar a língua portuguesa, pelo menos o básico. E a segunda concepção é a compreensão de gênero textual, porque cada gênero textual tem a sua escrita, então é necessário também saber o que é gêneros textuais. Sabendo a norma padrão da língua portuguesa, conhecendo gêneros textuais e focando no que você quer escrever, é necessária a terceira concepção, público-alvo, porque você escreve um texto para um determinado público. Depende da onde você vai publicar e quem será o seu leitor. Se for uma prova de vestibular, claro que você vai ter que fazer um pouco maior de cuidado, porque vocês terão contato com professores de língua portuguesa, com pessoas da área. E se for, no caso, um público teen, um público infantil, então você sempre precisará determinar primeiro o público-alvo. O público-alvo é muito importante para blogs, até para roteiro de vídeos do YouTube, roteiros de videogame. Então, é necessário saber o público-alvo. Eu, na minha adolescência, lia muito umas revistas chamadas Atrevidas. E o que me chamava a atenção nessa época? A linguagem que era utilizada, porque eles sabiam como falar com o jovem. Vocês não sabem que é toda teen, vocês não sabem que é capricho, porque vocês não viveram nos anos 90. Mas todo adolescente da época tinha contato com essas revistas. Uma porque não tinha internet e a outra era uma das poucas maneiras de nós compreendermos alguns assuntos ligados à saúde do jovem, ao comportamento. Então, essas revistas auxiliavam muito. E como que esses jornalistas nos cativavam? Pela linguagem, porque eles sabiam os assuntos que os jovens gostariam. Então, eles também pesquisavam sobre o assunto, mas usavam a linguagem para isso. Então é necessário saber o público-alvo. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Um herói chamado Superman. Se você analisar a história do Superman, temos aí 4 ou mais versões no mínimo da história. E cada uma é destinada para um público-alvo. Aproveitando para falar sobre o Superman, muitos já sabem que eu sou fã realmente de HQ, fã do Superman. E muitos criticam o fato de o Clark Kent enganar pessoas só usando óculos. Vamos aí, colocou óculos, enganou. É por isso que ele engana? Não, isso aqui, ó, é só uma maneira de mudar a personalidade. Porque o que determina não é o uso ou não do óculos, é a personalidade. Porque o Clark Kent se mostra uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida e uma pessoa que muitos não olhariam. Muitos adolescentes não olham para um cara estudioso. Não olham para aquele que é esforçado, para aquele que é tímido. Geralmente elas gostam do mais descolados. Então, o John Siegel, que é o que criou a história, e o Joe Shuster, o que eles criaram? Eles criaram a sua imagem e semelhança, porque eles eram as pessoas que se acreditavam marginalizados, afastados da sociedade, porque ninguém observava muito, eles eram chamados nerds da época. Então, quando eles quiseram criar um herói, eles criaram aquele herói que eles gostariam de ser. Então, eles criaram o estudioso, o nerd, o esforçado. Então, não é nem um óculos em si. O que transforma o Clark Kent no Superman é a personalidade. Ele se torna uma pessoa invisível
porque poucos olham para as pessoas tímidas assim. Então, é uma das paradigmas da história. Pronto. Fiz o meu comentário, mas vou falar sobre o público-alvo agora. Superman. Temos aí, para quem já conheceu a história dos Super Amigos, que agora virou Liga da Justiça. Os Super Amigos têm uma linguagem mais infantil, inclusive ensina algumas coisas durante a história para as crianças, porque o público-alvo qual é? Infantil, uma linguagem mais simples, mais facilitada, por quê? Público infantil. Entretanto, temos aí também, subindo um pouquinho a faixa etária, porque a faixa etária é importantíssimo também, o gênero masculino e feminino é importantíssimo. Temos aí um seriado no final dos anos 90 chamado Smallville. O Smallville já cria o Clark Kent, como eu falei, na época adolescente, ele se sentindo estranho da sociedade, porque ele não era daquele planeta, não era igual aos colegas, tinha superpoderes, e começa descobertas do Clark Kent. Ele reconhecendo os seus poderes, as suas diferenças. Então, já mostra o que? A descoberta do adolescente, que todo mundo passa por isso, não Clark Kent. Clark Kent passou com os poderes dele, mas a descoberta do adolescente. Então, qual que é a faixa etária do Smallville? Adolescentes. Nos anos 90 teve um seriado chamado Lois e Clark e as Novas Aventuras do Superman. Note que o nome Lois vem na frente do Clark, por quê? O foco era o romance entre a Lois e o Clark, tanto que ficou um ano a Lois apaixonada pelo Superman e não notando o Clark. Já na segunda temporada, ela estava focada no Clark, só que sofrendo todo aquele paradigma do que o Clark escondia, porque o Clark não assumia. Então já é um público o quê? Feminino. E temos o Superman, o filme, e outras versões do Superman, que já é foco para quem gosta de HQ, para quem gosta de filme de ação. E é uma misturada também para o público feminino, porque cria um romance entre eles. Então vocês perceberam que em uma única história tiveram vários públicos-alvo? Por quê? Porque tem a quem conquistar. Então, antes de você escrever seu texto, se for youtuber, se for um roteiro de cinema, se for um roteiro de videogame, pense primeiro no público-alvo. E aí você escolhe a linguagem, se é uma linguagem mais descolada, uma linguagem mais culta, e você determina qual que é o seu foco. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Mais uma dica do dia. Fiquem com Deus e se cuidem aí com essa pandemia. Até!